Olá, galera! Então vamos iniciar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é sobre os anelídeos, certo? Então, para iniciar o filo, eu já vou começar apresentando quem são os seus principais representantes. Nós temos aqui a minhoca, que acredito eu ser o modelo de estudo animal, que quando a gente pensa em anelídeos é o primeiro que nos vem à mente. As nereis, que são pouco conhecidas por nós, que são as minhocas aquáticas. Tá? E as sanguessugas, que também são animais de ambientes úmidos, aquáticos. Tá? De modo geral, todos os representantes do filo dos anelídeos são animais que precisam de umidade para sobreviver. Por quê? Por causa da respiração que eles têm, principalmente a minhoca, né? Que a gente vai ver mais adiante, que é o tipo de respiração cutânea. Então vamos abrir aqui a aula falando um pouquinho aí sobre as características do filo, certo? Os anelídeos são vermes cilíndricos, ao contrário dos plateumintos, que eram vermes achatados, né? Tanto que plateuminto significa verme achatado. Os anelídeos apresentam-se com um corpo cilíndrico e as extremidades afiladas, certo? A sua simetria é perfeitamente bilateral. Se nós cortarmos uma minhoca longitudinalmente ou transversalmente, os lados serão simetricamente idênticos, né? Uma coisa bem importante, e que está aqui ó, no meu segundo tópico, é a divisão do corpo em segmentos, denominados metâmeros. O corpo dos anelídeos é dividido em subpartes. Observem aqui na ilustração. Cada uma dessa região aqui é uma parte do corpo da minhoca, que é o principal representante dos anelídeos, né, o animal modelo de estudo. E observe que cada parte tem uma subdivisão, que é um septo de divisão. Cada região dessa aqui se chama metâmero. Então, são animais metamerizados, ou seja, com o corpo dividido em partes. Como eu falei anteriormente, eles são aquáticos e terrestres, né? Preferencialmente em ambientes úmidos. Características que a gente já vem estudando desde os poríferos, né? As 3 características embrionárias específicas de cada filo. Então, os anelídeos são triblásticos, apresentam 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. São protostômios, ou seja, o blastóporo forma primeiro a boca. E a novidade evolutiva que inaugura nos anelídeos, está aqui em vermelho destacado, é a presença do celoma. Então, os anelídeos são os primeiros animais da escala zoológica a apresentarem celoma, por isso são denominados celomados. Tá? Uma característica importante que surge é o primeiro filo a apresentar sistema cardiovascular fechado. O que é isso, professor? Até então, os animais não apresentavam um tipo de sangue que circulava dentro de vasos sanguíneos. Ele ficava nas cavidades do animal ali banhando os órgãos, as estruturas, mas não existia uma perfeita circulação exclusiva e unicamente dentro dos vasos. E aqui nos anelídeos surge, portanto, a circulação fechada. Tá? Continua tendo o sistema digestório completo, que surgiu nos nematóides, né? E aqui também continua tendo de boca até anos, que a gente vai ver no decorrer da aula. Então, celoma, né, novidade evolutiva aqui nos anelídeos, nós vamos ter então a presença do celoma. O que é o celoma? É a cavidade que guarda os órgãos dos animais, aonde vai ficar as vísceras, as estruturas, os órgãos que ele precisa para fazer principalmente a digestão e excreção. E a gente tem na embriologia como celoma é toda a cavidade revestida pela mesoderme. Então, observem, aqui está o celoma, que é uma cavidade, e eu tenho externamente e internamente a mesoderme. Então, é um celoma verdadeiro, né? Então, aqui está a minhoca, ela foi cortada ao meio, e a gente observa a presença dessa cavidade aqui. Por ela ter um celoma bem desenvolvido, permitiu uma formação do esqueleto hidrostático, com a presença de grande quantidade de líquido. Então, a propulsão, a movimentação dessa água, desse líquido dentro dela, faz com que ela tenha uma locomoção, né? Então, é o esqueleto aquoso, hidrostático dos anelídeos. Sistema tegumentar, vamos lembrar esse termo aqui, tegumentar é o quê? Pele, certo? Assim como os demais vermes que a gente já estudou,
a minhoca, né, principal representante do anelídeo, apresenta uma cutícula que reveste todo o corpo, protegendo o corpo dela. Mas uma coisa muito importante nos anelídeos são as cerdas. O que são cerdas? São pequenas estruturas quitinosas que auxiliam na locomoção e fixação. E a quantidade, presença ou ausência de cerdas é o critério de classificação dos anelídeos. Nós vamos ter 3 classes que nós vamos ver adiante, que é de acordo com a situação da presença ou ausência e quantidade de cerdas. Então, tá aqui, ó, critério de classificação, né? E as cerdas estão presentes aqui em volta do animal. Quando você pega uma minhoca ou vê uma minhoca, não dá a impressão que ela tenha cerdas, essas estruturas, como se fossem micros pelos, mas ela tem essa estrutura que vai auxiliar aí na locomoção, né, e na fixação do animal. Então, tá aqui a classificação dos anelídeos, 3 classes. Poliqueta, o que é poli? Muitas, várias. Queta vem de cerda, tá? Queta é cerda, poli muitas cerdas. Há aproximadamente 10 mil espécies. Quem são elas? As nereis, as minhocas d'água, certo? Oligoqueta, oligo, pouco. Queta, cerda, poucas cerdas. Quem são eles? As minhocas, o animal modelo de estudo dos anelídeos. E por fim, a classe Hirudínea, ou aquetos, a significa não, quetos cerda, sem cerda, que são as sanguessugas. Então, as sanguessugas não apresentam cerdas no seu corpo, apenas os poliquetos e oligoquetos, certo? Então, a presença ou ausência de cerdas e a quantidade, muitas ou poucas. Oligo, poucas. Poli, muitas, né? Os 3 representantes dos anelídeos. E aí, vamos começar com a poliqueta, certo? Os poliquetos são animais com inúmeras cerdas, certo? Ó, com muitas cerdas. E as cerdas dos poliquetos têm uma particularidade, porque o tufo de cerdas, o maço de cerdas, se formam nos parapódios. O que são parapódios? Essas projeções aqui ao lado. Então, aqui está a nerei, né, por inteiro, certo? A minhoca d'água. E cada metâmero, cada segmento contém essa dilatação, que aqui está aumentado, ó. Essa dilatação é por onde saem as cerdas, ó a quantidade de cerdas que tem. Então, aqui está uma nerei inteira e aqui com evidência o parapódio. Então, o parapódio é uma estrutura específica dos poliquetos, certo? Olhos e tentáculos estão presentes aqui na cabeça, né? E como elas são animais aquáticos, os poliquetos expiram por brânquias específicas, localizadas aonde? Nos parapódios. Então, os parapódios têm 2 funções, é onde se formam as cerdas e aonde o animal vai respirar, certo? Reprodução dos poliquetos. São dioicos, tem então a nerei macho e a nerei fêmea, certo? Liberam o espermatozoide e ao liberar esse espermatozoide vai ocorrer a fecundação. Os poliquetos são os únicos anelídeos que têm desenvolvimento indireto, com presença de larva, tá? Os oligoquetos e os aquetos não apresentam larva, têm desenvolvimento direto. Então, é uma característica bem importante a ser guardada, ó. A larva é a trocófora, certo? Tá aqui, ó, o modelinho de larva, certo? Então, por isso, desenvolvimento indireto. E essa larva vai sofrendo metamorfose até formar o animal adulto, a nerei adulta, certo? Classe oligoqueta, digamos assim que seja a principal classe dos anelídeos. Por quê, professor? Porque está o animal que é modelo de estudo. Poucas cerdas por segmento, vive em ambiente úmido e pode estar em água doce. E a minhoca é o animal mais conhecido. Então, o corpo cilíndrico, afilados, né? Tem 115 a 200 segmentos ou metâmeros, que é a divisão aí do corpo, certo? A boca é o primeiro segmento, que é chamado prostômio, né? E o ânus é o último segmento, chamado pigídeo. E as cerdas são pequenas, tanto que se você passar a mão ou visualizar, como eu falei anteriormente, você não vê a presença delas, né? Utilizada principalmente para fixação e locomoção. Olha a anatomia básica de uma minhoca. Então, aqui está todo o corpo dela, né? Aqui ela está revestindo por cutícula, certo? Observa-se aqui a formação, então, do celoma, né? Que é a cavidade. Cada uma das partes aqui, os metâmeros. E aqui a gente consegue ver o intestino internamente,
tá? Então, toda a estrutura dela. Aqui a boca, né, que está no nosso primeiro segmento, que se chama prostômio, tá aqui, ó, prostômio a boca, aqui, e o pigídeo aqui no último, que é o ânus. Então, já caracteriza um sistema digestório completo, de boca a ânus, tá? E aqui os metâmeros formando ela. Sistema digestório e nutrição da classe Oligoqueta. Sistema digestório completo, indo de boca a ânus, com digestão extracelular. Sim, as minhocas liberam enzimas lá no solo, né, no ambiente que elas vivem, e elas degradam aí a substância do qual elas vão se alimentar, tá? Tem aqui, ó, a contração dos músculos da parede da faringe, então a faringe se contrai, manda por sucção o alimento para o esôfago, que cai aqui no papo, onde é temporariamente armazenado. Então, o papo armazena temporariamente o alimento. Depois, o alimento vai para a moela. Você já deve ter ouvido falar que as aves, as galinhas, né, apresentam moela. Por que os anelídeos, principalmente a minhoca, apresenta moela no seu sistema digestório? Porque como ela come terra, e junto com a terra vem as partes alimentares dela, pequenos animais, substância orgânica presente no solo, vai vir algum tipo de rocha, algum tipo de pedrinha, alguma coisa que ela tenha que fazer o processo de trituração. Então, ele fica aqui na moela e a moela tritura, além do alimento, essas pequenas elementos e estruturas que ela pode estar ingerindo. Depois da moela, vai aqui para todo o intestino, certo? E no intestino ocorre a parte fundamental da digestão, que é o quê? A trituração de todo o alimento que foi absorvido, né, feito na moela, de todo o alimento que foi ingerido lá na moela, agora vai ser absorvido por quem? Pelo sistema sanguíneo dela, que vai passar esse nutriente para todas as partes do corpo do animal. Então, o sistema digestório de boca a ânus, com presença de papo e moela, são estruturas que iniciam-se aqui nos anelídeos. Sistema cardiovascular, cuidado com esse sistema, por quê? Porque é original dos anelídeos. É a primeira vez na escala zoológica que surge um sistema cardiovascular. De que forma? Fechado. O sangue circula única e exclusivamente aonde? No meu vaso sanguíneo. Então, observe aqui, ó, a maioria tem no sangue plasma fluido vermelho, que é a hemoglobina, mesmo que o nosso, certo? Que vai capturar os gases respiratórios, que a gente vai ver na sequência, tá? Sistema fechado em vasos e capilares. O sangue não abandona os vasos sanguíneos. Cuidado com isso, anotem, guardem essa informação. O sistema circulatório fechado, que surge pela primeira vez nos anelídeos, caracteriza-se pelo sangue circular apenas dentro dos vasos sanguíneos. Ele não abandona os vasos sanguíneos caindo nas cavidades, nas estruturas do animal, certo? E a característica é que vocês já ouviram falar que a minhoca tem múltiplos corações? Tá aqui, ó, os corações, certo? 2 a 5 pares de corações, certo? Então, totalizando aí até 10 corações no total, 5 pares. A maioria apresenta 5, pessoal, tá? Que vão estar impulsionando o sangue, assim como o nosso coração bombeia lá na minhoca também. E aí ele é formado por 2 vasos longitudinais. O vaso sanguíneo longitudinal dorsal, que fica em cima, e o vaso sanguíneo longitudinal ventral. Então, tá aqui, ó. Olhem aqui o corte da minhoca, vaso dorsal em cima, né? E vaso ventral embaixo. Então, como que caracteriza-se o sistema cardiovascular? Ele é fechado, o sangue circula só dentro dos vasos sanguíneos, com a presença de 5 pares de coração e 2 vasos sanguíneos longitudinais, um dorsal e outro ventral, levando os nutrientes e os gases respiratórios do animal. Sistema excretor, bem importante também, pessoal. Surge aqui pela primeira vez o termo nefrídeos propriamente dito. O que são nefrídeos? São estruturas que excretam substâncias que vão ser impróprias ou tóxicas para o animal. Então, geralmente tem 2 nefrídeos por segmento. Então, tá aqui, ó, uma minhoca, uma porção da minhoca. Tá aqui os metâmeros. Observem que cada metâmero tem um nefrídeo, ó. Cada um deles tem um nefrídeo. Como que é formado esse nefrídeo? Ele é formado por um orifício, tá? Que se chama aqui nefróstoma. A nefróstoma
ela capta o líquido que está aqui com as substâncias tóxicas a ser excretadas pelo animal, passa pelo tubo aqui do nefridiósporo, certo? Dos nefrídeos, e acaba absorvendo aquilo que tem de bom no vaso sanguíneo e aquilo que é tóxico é encaminhado para o nefridiósporo. O nefridiósporo acaba eliminando para fora do corpo do animal. Então, o sistema excretor formado por nefrídeos, no qual coleta o líquido contendo as substâncias tóxicas aqui pelo nefróstoma, ó, aqui é o nefróstoma iniciando de um metâmero e aqui de outro, passa por todo o conjunto do nefrídeo, libera aquilo que é bom e segura aquilo que é ruim, expelindo para fora do corpo pelo nefridiósporo. Sistema respiratório. Os oligoquetos, as minhocas, apresentam respiração cutânea. O que é uma respiração cutânea? Quando a respiração ocorre pela pele. Não tem pulmões, não tem brânquias, não tem nenhum órgão respiratório específico. Observe, aqui estão os vasos sanguíneos, por onde circula o sangue. Os vasos sanguíneos que estão próximos, o sangue que está próximo à cutícula, circulando aqui próximo à superfície, a parte externa do corpo, acaba liberando gás carbônico e absorvendo oxigênio. E essa forma de respiração se chama difusão de gases, no qual o oxigênio, que é benéfico, entra e o dióxido de carbono é expelido. Só que para ocorrer esse tipo de respiração, a pele do animal tem que estar úmida. Por isso da importância do ambiente úmido da onde vive quem? As minhocas. Sistema nervoso. Aqui, ó, gânglios cerebrais. Então, tem um gânglio cerebral principal. Desse gânglio cerebral parte um anel nervoso que vai ficar em volta aqui da faringe, que a gente chama de anel nervoso perifaringiano. E dele parte aqui um cordão nervoso ventral. Cuidado! O sistema nervoso das minhocas dos oligoquetos não é dorsal, e sim ventral. Olha aqui a anatomia de novo da minhoca. Tá aqui, ó, em amarelinho o cordão nervoso. Então, é embaixo do animal e não em cima, tá? Então, o sistema nervoso, gânglio cerebral, anel faríngico e o cordão nervoso ventral, certo? Captando as informações para o funcionamento e respostas aí do animal no ambiente. Aqui, pessoal, apesar de estar sistema nervoso, é o sistema reprodutor, né? O professor acabou deixando o sistema nervoso aqui no slide, mas é o sistema reprodutor. Ao contrário das nereis, as minhocas são hermafroditas. Sim, são monóicas, apresentam os dois sexos no mesmo animal. Só que isso não faz com que ela tenha autofecundação. Mesmo sendo hermafrodita, ela precisa ter fecundação cruzada, ou seja, dois animais cruzando entre si. Vocês já devem ter observado numa minhoca que ela tem um dos anéis um pouco mais claro. O nome desse anel se chama clitelo. E esse clitelo é fundamental para a reprodução desses animais. Já vamos entender o porquê. Então, as duas minhocas se unem, certo? E aqui vai ocorrer a troca de espermatozoides. Então, as vesículas seminais acabam liberando espermatozoides, sendo que essa minhoca passa espermatozoide para essa e vice-versa. Os espermatozoides ficam armazenados nas vesículas seminais. O casulo é uma estrutura secretada pelo clitelo. O clitelo secreta uma substância mucilaginosa, que é o casulo, e esse casulo ele vai se locomover por todo o animal. Quando ele passa pela estrutura reprodutora feminina, ele captura os óvulos, cai no casulo, e o casulo vai se locomovendo. Observe que ele estava aqui e agora ele já está mais aqui para a porção final. Quando os óvulos passam pela vesícula seminal, os espermatozoides caem sobre os óvulos e ocorre a fecundação. Na fecundação, vai formar os ovos, que vai sair junto com o casulo para o ambiente. Dos ovos vai nascer as minhoquinhas pequenininhas. Não são larvas, são miniaturas do animal adulto. Por quê? Porque as minhocas apresentam desenvolvimento direto com os ovos dentro do casulo. Certo? Então, mesmo sendo hermafroditas, elas vão apresentar o quê? A fecundação cruzada. E aí, por fim, a classe Hirudínea, ou aquetos. Como eu falei anteriormente, aquetos não apresentam o quê? Cerdas. Então, ó, sem cerdas. Quem que é os representantes dos aquetos? As sanguessugas, vivem em água doce. Medem em torno de até aproximadamente 6 centímetros.
tá? São hermafroditas, ou seja, apresentam os dois sexos na mesma estrutura, né, no mesmo corpo. Apresentam clitelo e casulo também. Então, os oligoquetos e os aquetos apresentam clitelo. Os poliquetos não vão apresentar. A gente vai finalizar a aula vendo esse resumo, tá? São sugadoras hematófagas. Apresenta essa ventosa aqui, ó, na qual vai sugar. Elas são ectoparasitas, sugando sangue de outros animais, de outros vertebrados, tá? Então, aqui, ó, a probóscide é essa estrutura aqui, ó, que vai capturar, que vai sugar o sangue aí do animal no qual ela vai estar se projetando. Então, pode sugar o sangue de bois, cavalos, seres humanos, aves, insetos, minhocas e peixes também. Aqui, dando um pouquinho mais de ênfase, ó, que é a probóscide, por onde a sanguessuga fixa-se no seu hospedeiro, né? Aqui é uma sanguessuga já fazendo o processo de sucção, e aqui para ilustrar a locomoção desses animais, que é por cambalhota, muito parecida com a dos pólipos que a gente já estudou, né? E aqui um pouquinho a respeito da utilização das sanguessugas em procedimentos medicinais. As tromboses, que é quando os vasos sanguíneos acabam ficando, como que eu posso dizer, com coágulos sanguíneos e acabam levando aí o possível entupimento das veias, e até mesmo das artérias, mas mais das veias, muitas regiões, principalmente na região oriental, utiliza sanguessuga como um método medicinal. Então, observe aqui, ó, sendo aplicado, porque ela suga aquele sangue que está coagulado, desfazendo o coágulo. Isso aí colabora, né, para uma melhor circulação, porque o coágulo pode vir a trazer sérios problemas para as pessoas, tá? Para finalizar a aula de anelídeos, pessoal, eu fiz esse slide aqui, resumo do sistema reprodutor. Por quê? O sistema reprodutor é muito complexo e com muitas variáveis. Então, quem que é monóico, que é hermafrodita, apresenta os dois sexos? Oligoqueto, minhoca, e aquetos, sanguessuga, certo? Quem que é dioico? Apenas os poliquetos. Tem a nerei macho e a nerei fêmea. Fecundação cruzada. Oligoqueto e aqueto, né? Vai fazer o processo que vai ter o casulo. E externa, sem que haja a liberação de espermatozoide dentro do outro animal, podendo ser na água, os poliquetos. Desenvolvimento, oligoqueto e aqueto, minhoca e sanguessuga direto, sem presença de larva, e indiretos poliquetos, com a larva trocófora, que eu coloquei aqui novamente, tá? Lembrando que temos que guardar o nome das larvas de cada filo. E aí a produção de casulo no clitelo é exclusiva do oligoqueto e aqueto. Poliqueto, as nereis, não apresenta clitelo, portanto não apresenta casulo. Ok, pessoal? Então esses foram os anelídeos.